Salve, salve, meu povo bonito! Seja bem-vindo, minha gente linda. Aqui quem está falando é Derson Costa, esse humilde professor de vocês. E nós estamos transmitindo do canal Córtex, o canal de física mais democrático do planeta. E como prometido, a gente está de volta aqui para matar, finalmente, a nossa parte inicial de movimentos, onde a gente tratou na aula inicial na parte de movimento retilíneo uniforme. E a gente vai continuar aqui para a gente finalizar essa parte, ok? Porque faltou ainda a gente falar um pouco sobre uma coisa muito importante do movimento retilíneo uniforme, e é a equação da posição. E é dela que a gente vai falar um pouquinho hoje, ok? E tem umas dúvidas aí básicas a respeito do assunto. Lembrando que com essa última aula, a gente está chegando aí na reta final desse bloco inicial aí de conjunto de aulas importantes de movimento. E não deixe de iniciar os seus treinos. Lembrando que nós estamos logo em breve com um aparato de questões prontinhas para vocês na nossa plataforma da Hotmart, né? Lá você vai ter 15 questões fantásticas escolhidas a dedo, questões que não se repetem, e são questões clássicas de concurso e, o mais importante, todas resolvidas detalhadamente, passo a passo, em vídeo para você. É uma aula fantástica, você não pode perder de jeito nenhum esse aulão, ok? Uma videoaula logo em breve. Se brincar, olha, confira aí embaixo que o hot link já pode estar pronto aí para esse aulão, ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos iniciar então, retomando aqui, movimento retilíneo uniforme, parte 2, a finalização, o retorno, a vingança. Para não ficar diferente, por favor, vinheta, DJ! Muito bem, então nós vamos iniciar falando aqui exatamente do que é uma função horária. O que é uma função horária, tá? Função horária, gente, são funções que determinam o valor de uma grandeza física para cada instante, tá? Então, função horária é uma função matemática, obviamente, que ela consegue determinar o valor de alguma grandeza física, pode ser posição, pode ser velocidade, tá? Sei lá, pode ser aceleração, mas ela determina o valor dessa grandeza a cada instante que se passa. Então ela é meio assim que clarividente, ela tem poderes paranormais. Não, gente, a matemática consegue fazer isso dentro da física, sim. Então a gente consegue, por exemplo, prever qual posição que um corpo vai estar daqui a 4 segundos, daqui a 10 segundos, daqui a 1000 segundos, obviamente, contanto que o movimento esteja dentro dos critérios exigidos para a gente montar essa função, certo? Bom, e dentro do MRU nós temos uma função horária, tá? Uma função que depende do fator tempo. E qual é essa função? A da posição. Porque é uma coisa óbvia, né? Todo movimento tem que ter uma função da posição. Não existe movimento se a posição não variar, tá? Outras funções podem até não ter. Por exemplo, no MRU, nós não temos a função da velocidade. Gente, por quê, hein? Ei, por que a gente não tem a função da velocidade? Hein? Caraca, acertou isso aí, macho, valeu. Isso, exatamente. Porque a velocidade não varia. Então não tem sentido a gente ter uma função, uma equação para calcular qual é a velocidade daqui a tanto tempo se ela não muda. Seria um negócio meio bobo. Bom, função da posição é a função que determina a posição de um móvel em certo instante t, e é dela que a gente vai falar. Simbora? Simbora, DJ! Função horária da posição no MRU. Vamos imaginar aqui o seguinte, uma trajetória, ok? Vamos imaginar duas posições, uma posição inicial, onde o móvel iniciou o movimento, ou pelo menos onde nós começamos a observar o movimento. Isso não quer dizer que ele não tinha movimento anterior, tá? Mas a gente começou a observar aqui, e vamos chamar isso de posição inicial, ok? Ele vai percorrer uma trajetória até uma determinada posição final,
que vamos chamar de S. Eu não gosto também de chamar de posição final, porque a impressão que dá é que o corpo para aqui. E não é necessariamente verdade, o movimento pode continuar a partir daqui, indefinidamente, certo? Mas nós observamos até esse momento, ou só temos interesse em calcular, ou descobrir, ou saber em que posição é essa S que ele vai estar em um certo instante t. E a nossa função horária vai ajudar nisso, ela serve para isso, ok? Então nós temos aqui as siglas, posição inicial e posição final, coisa mais linda do mundo, fofa, certo? E claro, a velocidade do nosso modo. Lembrem-se, uma das características mais importantes, marcantes, frisantes do MRU é que a velocidade não sofre modificações, ok? Então, a gente garante que esse corpo percorre espaços iguais em tempos iguais, ok? Essa é a característica forte do MRU. Se ele percorreu 10 metros em 1 segundo agora, no próximo segundo ele percorre quanto, gente? Quanto? Responda aí. Hein? Responda aí. É tipo Dora Aventureira, vá, responda. Isso, no próximo segundo percorre 10 metros. E no próximo segundo? 10 metros. E no próximo segundo? 10 metros. Está entendendo? Isso para um exemplo desse tipo, nesse valor de velocidade, ok? Não precisa ser assim, o MRU é sempre 10 metros. Não, eu dei como exemplo, certo? Muito bem. Então nós temos aí o V, a velocidade, e a nossa equação, posição final ou posição atingida no instante t qualquer é igual à posição inicial, onde ele começou, que pode ser 0 ou não, mais o produto da velocidade do corpo vezes o tempo em que ele levou para chegar nessa posição S, ou o tempo em que você quer saber onde ele vai se encontrar, onde o corpo se encontra, ok? É muito fácil, né? Tranquilo. Como vocês podem lembrar, essa função é uma função de primeiro grau, a gente reconhece isso pelo tempo, olha. Ele está elevado a 1. Professor, não tem número nenhum aí não, macho. Olha aí, não estou vendo nenhum número aí não. É verdade. É quando o tempo não tem nada elevado aqui, é porque é 1. Então ela é uma função de primeiro grau. Certo? O gráfico, então, vai ser uma reta. Vamos falar um pouquinho desses gráficos, que eles são importantes. Lembre-se, principalmente quem vai prestar as provas Enem aí, mais para frente, Enem adora gráficos. O Enem é apaixonado por gráficos. Então, agora, tomara que eles não escutem o que eu estou dizendo por aqui, porque o Enem tem uma história de, quando começa a se falar muito que algo acontece, eles vão lá e mudam. Né? Mas há muitos séculos que eles adoram gráficos, e acho que não vão deixar de adorar gráficos por causa disso, né? Porque o professor Edécio falou, então vamos mudar, porque o professor Edécio falou, então vamos fazer diferente agora. Acho difícil. Ok? Então, provavelmente teremos muitos gráficos ainda pela frente, né? Beleza. Analisando o gráfico da função da posição. Temos aqui a nossa função, tá? A função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Vamos imaginar aqui um gráfico da primeira coisa que vocês têm que olhar no gráfico, gente, do que é esse gráfico. Claramente a gente vê que é um gráfico da posição em função do tempo, perfeito? E aqui nós temos o gráfico que é uma reta crescente, ou seja, essas posições estão aumentando no decorrer do tempo. O que caracteriza, quem lembra? Que movimento é esse? Hein? Quem lembra? Lembra? Progressivo. Muito bem, minha filha, isso mesmo, progressivo, acertou, hein? Show de bola. Isso mesmo. Por outro lado, se a gente tiver um gráfico da posição em função do tempo, onde a reta, tá, ela é decrescente, ou seja, as posições vão ficando cada vez menores no decorrer do tempo, tá? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas posição ficar cada vez menor não tem nada a ver com velocidade, certo? A velocidade é a mesma sempre, não importa se o movimento é progressivo, onde as posições aumentam, ou se o movimento é retrógrado, onde as posições diminuem. Porque o aluno tem mania de olhar para esse gráfico e dizer, vixe, a velocidade está aumentando, olha só, o menino está indo lá para a gota serena, olha, está indo a velocidade. E nem percebe
que o gráfico aqui é da posição, não está falando nada de velocidade, nada. Inclusive a gente já comentou, se o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, é porque a velocidade é constante, ela não muda, não sofre modificações. Professor, mas aqui com certeza a velocidade está diminuindo. Olha só, chega a estar... Não, meu filho, não. Aqui são as posições diminuindo, que caracterizam o movimento retrógrado. Show? Facinho, né? Beleza? Show de bola. Detalhe importante, esse ponto aqui, olha, tá vendo? Olha esse ponto aqui, gente, onde o gráfico cruzou o eixo do tempo, aqui, ó, tá vendo? É exatamente o ponto onde a posição é igual a quanto? 0. Olha só que coisa importante. Então vai ser o momento em que o móvel passa pela posição 0, ou seja, pela origem das posições. Então o corpo, sei lá, começou numa posição 10 metros e foi diminuindo. 9, 8, 7, 6, porque o movimento retrógrado é isso, né? Ele vai se movimentando no sentido decrescente das posições. Então, se ele vai diminuindo, começando em uma posição que é maior que 0, por exemplo, 10, se ele vai diminuindo, uma hora ele tem que passar pela posição 0, certo? Tá? E a gente diz que nesse momento, graficamente falando, é quando a reta, o gráfico, cruza o eixo do tempo, exatamente aqui, tá? É na posição 0. Isso aconteceu em algum momento depois, eu não sei que tempo é esse para esse gráfico, mas pode ter sido 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 1000 segundos, não importa. Mas esse momento eu sei que é quando ele está passando pela origem. Tá? Observe que nesse caso aqui do progressivo, ó, ele nunca vai passar pela origem. Porque a posição começou num valor aqui, ó, que é maior do que 0, e a partir daí só foi aumentando. Então ela nunca vai passar pela origem, certo? Professor, o progressivo nunca passa pela origem? Passa, pode passar, contanto que ele começa aqui, ó, num valor negativo. E aí ele vai subindo, subindo, uma hora ele cruza o eixo do tempo. Beleza? Então, nessa situação, nós temos, por exemplo, o corpo se deslocando no sentido decrescente das posições e uma hora ele vai passar aqui, na origem das posições. Fantástico, show de bola, fácil, bem lezinho o raciocínio, né? Muito bom. E para a gente sondar o restinho das dúvidas, um exemplozinho, né, básico. Olha só esse exemplo. Dadas as posições de um corpo variando no tempo no SI, quer dizer, as posições estão em metros e o tempo está sendo marcado em segundos. Conforme se observa no gráfico dado, pede-se. Então nós temos o gráfico aqui, já observamos rapidamente que é um movimento progressivo, é um gráfico da posição em função do tempo, e aqui tem uns dados colocados no gráfico. Logo de cara a gente vê que o movimento começa aqui, ó, tá? Na posição 10. Peraí, professor, se ele começou na posição 0, não, obrigado não, amigo. Ele pode começar na posição 0, na posição 1000, na posição menos 500, não é obrigado a começar a partir do 0. Então, no instante 0, esse aqui é o eixo do tempo, ó, tá vendo? Ó, o eixo do tempo, aqui é o instante 0, ele já começa na posição 10 metros, beleza? Isso vai ajudar a responder já a primeira pergunta da questão. Qual a posição inicial e qual é a velocidade? Tá fácil, posição inicial já matou. 10 metros é a posição inicial, não tem discussão, fácil, tá? Bom, agora a velocidade. A velocidade, observe que eu vou fazer o seguinte. Vou usar a minha velocidade médiazinha, que serve tranquilamente, porque eu sei que o movimento é uniforme, essa velocidade não muda, que é dado por ΔS, deslocamento, sobre ΔT. Só que esse deslocamento a gente sabe que é dado por posição final menos posição inicial. E o ΔT é o instante final menos o instante inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, tá? Esse ponto inicial, aqui, tá? E esse ponto final. Essa é a minha posição final e essa é a minha posição inicial. Minha posição final, que é essa aqui, ó, é de 30 metros. E a minha inicial foi de 10. Então, eu comecei em 10 metros e fui até 30 metros. Perfeito?
Já os meus tempos, por exemplo, esse instante inicial é quando eu estava na posição inicial, tá aqui, ó. Ora, se é minha posição inicial, o tempo aqui é 0, beleza? Já quando ele chegou em 30 metros, ou seja, minha posição final, ok? Qual era o tempo correspondente? É só vir aqui, ó, para o gráfico e olhar qual é o tempo correspondente. No caso, 4 segundos. Aí fica fácil, olha só. Posição final, 30 metros. Essa posição, esse ponto do gráfico que eu estou usando, ó, posição final, 30 metros. Posição inicial, 10 metros. Só verificar aqui de novo. Posição inicial, 10 metros. A gente já comentou aqui, que é onde exatamente o movimento começou. Tá? Instante final, que é quando ele atinge essa posição, que no caso foi de 30 metros, o instante final foi de 4 segundos, e o instante inicial foi quando se começou a marcar o tempo, ou seja, 0 segundos. Resolvendo isso aí, nós temos uma velocidade de 5 metros por segundo. Show de bola? Na letra B, ele pergunta qual a posição em 8 segundos. Veja que agora ele quer que eu calcule a posição, o S. Então, vamos usar nossa equaçãozinha, né? S é igual a S0 mais VT, nossa equação do sorvete, malhado, né? O sorvetezinho, sorvete, ok? Nós temos a posição inicial, já respondemos na letra A, é 10 metros. A velocidade, acabamos de calcular, é 5. E o tempo T é aquele tempo que eu vou colocar para saber qual a posição do corpo nesse determinado momento. Então, basta substituir o tempo por 8 segundos e calcular. 8 vezes 5, 40 aqui mais 10, né? Tranquilamente. Posição 50 metros. Show de bola? Olha, preste atenção numa coisa aqui, ó. A gente já comentou que esse gráfico aqui subindo é um movimento progressivo. Se não tivesse gráfico, a gente teria percebido que a posição inicial foi 10 metros e depois de 8 segundos ele estava em 50 metros. Dá para perceber como as posições aumentaram. Ela pulou de 10 para 50. O que mesmo sem ter um gráfico para a gente acompanhar, dá para a gente perceber que é um movimento do tipo progressivo. Perfeito? Show de bola? E letra C, o momento em que ele passa pela origem. Não precisa nem calcular. Se ele começou em 10 metros, tá? E o movimento é progressivo e as posições só vão aumentar, considerando que a origem é a posição de valor 0, ele nunca vai passar pela origem, tá? As posições só vão aumentar no decorrer do tempo, então ele nunca vai passar pela origem, tá? Você poderia fazer isso também usando a equação, caso não tivesse o gráfico ali para analisar. Chamaria essa posição de 0, certo? Porque a origem que ele pede é quando a posição for 0, S for 0. E tenta achar que tempo é esse. Você vai observar que o tempo vai dar um valor negativo, o que caracteriza a nossa resposta. Nunca vai passar pela origem. Por quê? Não existe tempo negativo, certo? Também seria outra forma para chegar ao resultado, ok? Nosso super dicão, nosso super-herói aí, completamente em forma. Já sei que vem dica por aí. Dica importante. Sabia. Quando o super dicão aparece é porque tem realmente dicas quentes. Então, observe nessa equaçãozinha aqui, gente, ó, quando a velocidade ela aparecer positiva, ou seja, quando esse sinal aqui, ó, como nossa equação aqui, ó, é positivo, o movimento é progressivo. Se ele aparecer negativo, menor que 0, o movimento é retrógrado. Perfeito? Show de bola? Fácil? Muito bem, gente. Então, com isso, a gente matou finalmente nosso movimento retilíneo uniforme. Convido vocês mais uma vez a darem um pulinho na nossa plataforma e fazerem uso do listão que está lá, uma super videoaula de resoluções de questões, as 15 melhores clássicas de concurso. E eu tenho certeza que você vai arrebentar aonde quer que você esteja aí. Beleza? Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês na nossa próxima videoaula. E foco, força e fé. Porque, meu amigo, só vai dar aprovação. Beleza? Abraço.